Olá pessoal, tudo bem? Júlio César, sou um dos consultores da Jobs e Atual Treinamentos. Hoje nós vamos falar sobre profissional resiliente, dando continuidade à nossa série Expansão Profissional. O tema resiliente ou resiliência, hoje ele é muito utilizado no mercado de trabalho. Também no esporte, isso é muito também comentado sobre a questão de atletas resilientes, assim como no mercado de trabalho se fala sobre profissionais resilientes. Mas o que é resiliência e o que é ser resiliente? Isso é possível, é acessível a todas as pessoas? É possível eu conseguir atingir o objetivo de me tornar uma pessoa, um profissional resiliente? O que eu preciso fazer? Por onde eu devo começar? Quais são as competências que eu devo utilizar para me tornar um profissional e uma pessoa mais resiliente? Assim como o mercado de trabalho tem exigido muito, tem sido muito também o perfil exigido pelas empresas hoje no momento da contratação para uma vaga de trabalho. São essas perguntas e as respostas que nós vamos dar aqui para você hoje à tarde, de uma forma assim muito tranquila, de uma forma muito interativa, tá? Então eu vou te passar aí alguns pontos importantíssimos para você entender a questão do conceito e de como você trabalhar a resiliência na sua vida pessoal e também profissional, tá? Resiliência é o termo que vem da física, que é a capacidade que um corpo tem de transformar a sua própria matéria e depois retornar para o seu estado normal, tá? Vou te dar um exemplo bem claro sobre isso. Se você já teve a oportunidade de andar sobre um trilho de trem na sua infância, ou então se você mora num local onde não tenha um trilho de trem, mas você imagina que entre um trilho e outro, uma barra de trilho e outro, existe uma pequena brecha, tá certo? Para que serve essa brecha? Exatamente onde atua a resiliência, tá? Naquela matéria. Quando o sol incide calor sobre o ferro dilata, então a sua matéria expande, e exatamente aquele espaço que fica entre uma barra e outra, é exatamente onde o ferro vai expandir, e quando ele expande, ele toca um no outro, e depois que o ferro esfria, o ferro volta à o seu tamanho original. Então isso, na física, é resiliência. É se transformar, mudar a sua estrutura e depois voltar ao seu estado normal. Humanamente não se pode fazer isso, né? Não somos morfológicos para fazer isso. Mas nós temos competências que, quando essas competências são unidas, essas competências recebem esse calor da resiliência, então a gente consegue fazer transformações, tá certo, necessárias para que a gente se torne uma pessoa ou um profissional resiliente. E é isso que eu quero conversar com você agora, tá bom? Mais um termo mais fácil para a gente entender, em termo mercadológico, resiliência é a capacidade que todo ser humano tem de transformar o que é negativo em positivo. Eu costumo muito falar para os nossos alunos no curso, é uma teoria até fácil de entender, mas isso na prática não é uma coisa fácil de acontecer. Não é difícil nem é impossível, mas não é fácil. Só observando o conceito e tentar colocar em prática isso. É preciso conhecer as competências essenciais, é preciso conhecer as fases e etapas que eu preciso passar para me tornar uma pessoa ou um profissional resiliente. E é isso que eu vou te ensinar agora nesse momento, como você vai fazer isso. Para você entender melhor a resiliência, não só no aspecto conceitual, mas nós estruturamos um caminho para você seguir, para você se tornar uma pessoa resiliente. E nesse momento você tem que entender que existem mudanças a ser feitas. Então, se há competências a ser trabalhadas, essas competências vão fazer com que eu tenha algumas mudanças que sejam necessárias nesse caminho para me tornar uma pessoa mais resiliente, tá certo? E entre elas, nós temos a primeira mudança que é feita, a mudança pessoal. Tá?
Assim como depois da mudança pessoal, nós temos a mudança de grupo, e depois da mudança de grupo, nós temos o que nós chamamos de novos horizontes. Mas hoje eu vou falar para você sobre a mudança pessoal, tá bom? Então, presta bem atenção. Na mudança pessoal, para você se tornar uma pessoa resiliente, a primeira competência que você tem que trabalhar é a sua autoestima. O conceito de autoestima é o apreço ou a valorização que uma pessoa confere a si própria. Já está dizendo valorização. Então, o maior estímulo da nossa autoestima é a capacidade de você se valorizar ou você se amar como você é. E isso é uma coisa que é muito interessante. Por quê? Porque as pessoas não trabalham essa característica da valorização, principalmente hoje no mercado de trabalho. E quanto mais você se valoriza, mais você vai ter a autoestima funcionando a seu favor. É impressionante que nos processos de recrutamento e seleção, nas entrevistas, a gente pouco percebe os candidatos demonstrando essa valorização. E quanto mais eu me valorizo, maior é a minha autoestima. Entenda que o combustível da tua motivação é a tua autoestima. Então, quanto maior a minha autoestima, maior a minha valorização, maior a minha motivação. Então, procura se valorizar mais, tá certo? Procura praticar essa valorização onde você está, tanto na tua vida pessoal como na tua vida profissional. Isso é muito importante. Fala dos teus feitos, fala das tuas conquistas, comemora isso, porque vai ajudar muito no processo da tua autoestima, que é o primeiro passo na mudança pessoal. Depois da autoestima, o segundo passo é a comunicação. Muito valorizada no mercado de trabalho. Você saber se comunicar. Isso significa dizer que você tem um jeito de se comunicar com você, você tem um jeito de se comunicar com as pessoas e você tem um jeito de se comunicar com o mundo. Como você se comunica? Você já teve a oportunidade de se perceber como é o seu estilo, o seu modelo de comunicação? E você precisa aprender sobre isso, porque quanto mais eu me comunico de forma eficaz e eficiente, mais eu me torno uma pessoa, tá, valorizada dentro do mercado de trabalho. E só para te dizer uma coisa, existem 4 modelos de comunicação: o analítico, o controlador, o experimental e o relacional. Então você precisa entender como funciona essa característica da comunicação dentro do processo da resiliência, porque é muito importante, que é a segunda parte, que é a comunicação. Terceiro ponto, cara, relações humanas. É a capacidade de você saber se relacionar com você mesmo e a capacidade de você se relacionar com outras pessoas. Então, quando eu falo do processo de relações humanas, como é que eu quero poder ajudar as pessoas se eu não consigo ajudar a mim mesmo? Como é que eu posso me relacionar melhor com as pessoas se eu não me relaciono comigo mesmo? Então, a relação humana intrapessoal e interpessoal, ela deve ser muito bem apreciada nesse processo. Então, você já percebeu que o indivíduo resiliente, ele é muito vigilante nesses 3 pontos que eu já coloquei aqui para você, no aspecto da autoestima, da comunicação e principalmente das relações humanas, tá certo? A 4ª característica da mudança pessoal no processo de resiliente é a liderança. A capacidade de você ter noção e prática de liderar. Necessariamente você não precisa ter um cargo de chefia na empresa, você não precisa estar no mais alto escalão da empresa. Liderança são características que eu posso aprender e praticar isso junto na minha comunidade, na minha casa, na minha empresa, onde eu estiver, na prática do esporte, praticar esse processo da liderança. E entender que liderança hoje, tá certo? É um processo em que você tem essas características, principalmente que nós já falamos. A capacidade de se relacionar bem com você e com as outras pessoas. Liderança é a capacidade de você ter uma comunicação eficaz e eficiente. E liderança, acima de tudo, é uma pessoa que tem uma autoestima. Tá certo? Já te dei 4 pontos aqui de uma transformação, de uma mudança pessoal para você atingir os processos da resiliência. E por último, tá? São 5 características.
espiritualidade. Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Até porque espiritualidade tem a ver com um propósito e principalmente tem a ver com um sentido. Tá? Então, quando você pensa em ser uma pessoa resiliente, tá? Quando você pensa em ser um profissional resiliente, qual é o propósito? Qual é o sentido? Entenda uma coisa, tudo na sua vida, você tem que ter um propósito, tem que ter um sentido. Muitas das pessoas erram nos seus processos de planejamento e nas construções das suas metas, porque primeiro, não pensam no propósito. Antes de eu planejar e construir minhas metas, eu preciso encontrar um propósito, encontrar um sentido, tá certo? E essa questão da espiritualidade é um grande ato de conexão entre o humano e o divino. Fé, acreditar, mover, superar, transcender os problemas, dar a volta por cima. Então, essas características acabam envolvendo a nossa espiritualidade. No que você tem fé? No que você crê? O que move você todos os dias a levantar e ir para a empresa, a levantar e fazer as coisas que você tem que fazer dentro da sua agenda pré-estabelecida? Isso está no âmbito da nossa espiritualidade. Então veja bem, para você se tornar uma pessoa resiliente, um profissional resiliente, você precisa fazer mudanças pessoais, autoestima, comunicação, relações humanas, liderança e espiritualidade. Esses são os 5 primeiros passos que você deve tomar, você deve trabalhar na sua vida para se tornar uma pessoa resiliente. E aí, obviamente, numa outra oportunidade, nós vamos poder falar para vocês sobre como acontece a mudança pessoal e como você leva essa mudança para a mudança de grupo e depois da mudança de grupo para o que nós chamamos de novos horizontes. Eu espero você no próximo vídeo, tá certo? E aproveite ao máximo e torne-se uma pessoa mais resiliente, um profissional resiliente. Grande abraço.